Essa pesquisa, iniciada em 2008 com a norma, né, a partir da adição de cargas e materiais corantes em massas cerâmicas, ela serviu de base para algumas experimentações realizadas ao longo de uma semana. Tá? A partir de uma visita que foi feita na empresa Fraiani, né, nós identificamos que os menores formatos utilizados por eles eram formatos de 10 por 10, tá? Revestimentos cerâmicos de 10 por 10, e também uma tendência utilizada na indústria do grupo Fraiani era a incorporação de alguns relevos para superfícies verticais. Diante disso, do conhecimento das massas desenvolvidas pelo grupo Terra com adição de cargas e corantes, pensamos no desenvolvimento de pequenas peças de 10 centímetros por 10 centímetros com adição de alguns relevos. Para isso foram utilizados dois métodos. O primeiro deles, nós geramos um gradiente no programa Photoshop. Esse gradiente depois... próximo. Esse gradiente gerado no Photoshop foi salvo como uma imagem JPEG e depois transferido para o programa Rhinoceros. Volta. Diante dele, a gente fez a conversão daquela imagem em unidade vetorial para transformação do programa. Próximo. E, a partir daí, essa conversão leu uma imagem que ela tinha degradês de cinzas em um relevo. Relevo esse de 8 milímetros de espessura, a partir das próprias especificações da empresa Fraiani, de que os relevos máximos alcançados por ele seriam dessa dimensão. Depois, obtido esse arquivo digital, foi obtido, então, o processo deu origem no processo de confecção das bases. Durante o workshop, os alunos tiveram a necessidade de desenvolver massas cerâmicas. Foram 6 grupos de alunos, e cada grupo desenvolveu 6 massas diferentes com adição de óxidos, corantes e cargas. Tá? Eles também desenvolveram relevos a partir desse processo de geração de gradiente no Photoshop, interpretação no Rhinoceros e usinagem dos bloquinhos cerâmicos. Próximo. E depois a prensagem dessas matrizes de gesso que foram usinadas na CNC com diferentes massas desenvolvidas por eles. Tudo isso calculado para que se pudessem ter amostras, né, no final da queima que atingissem 10 por 10. Outro procedimento também de obtenção de texturas e relevos foi simplesmente pela aplicação de determinados objetos sobre a superfície maleável da argila, obtendo diferentes padrões. Foi obtido, então, o negativo do gesso e, em alguns casos, o negativo e o positivo, porque a imagem revelada, né, no negativo do gesso muitas vezes era mais interessante do que a própria gerada na argila. Novamente, foram geradas as novas matrizes de gesso para a obtenção das massas e depois a prensagem desse material. Todo esse material foi seco, né, e depois queimado, resultando no que vocês podem olhar depois lá fora. Né? Na mesa que está aqui mais próximo são as amostras feitas com diferentes formulações de massas obtidas pelo processo de usinagem CNC, e na mesa mais adiante, todas as peças feitas com uma única formulação de massa comum a todos os grupos, mas pelo processo de prensagem. Tá ok? Então, é isso. Estamos aproveitando para agradecer nosso apoio ao CNPq, Ciências Sem Fronteiras e a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, a Braskem, a Natura e o Grupo Fraiani, e também a professora Sara Miriam Goldschmidt, funcionários da FAO, comissão organizadora e estagiários do Lab Design.